Olá, depois que você assistir esse vídeo, nunca mais você vai ter dúvidas sobre esse assunto. Tá esperando o quê? Se inscreve no nosso canal aí. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu questionamento? Mande a sua pergunta para nós. Afinal de contas aqui, perguntar não é pecado. Assista o vídeo até o final. Bem, gente, primeiro eu vou pedir para você não sair do canal até o vídeo acabar, ok? Bem, esse assunto é muito interessante. E eu vou mostrar para você que a Bíblia ela só fala em uma única passagem acerca de tatuagem. Levíticos capítulo 19, verso 28, lá está escrito: pelos mortos, não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre o vosso corpo, eu sou o Senhor. Então, na tradução Revista e Corrigida está desse jeito. Mas se você ler, por exemplo, na Bíblia judaica, você vai ver que lá, no lugar de fareis golpes, está escrito: não arrancareis pedaços da vossa carne. E no lugar de marcar, está escrito: não façam tatuagem. Então, a única vez que aparece na Bíblia a palavra tatuagem é nesse texto. Bem, antes de nós usarmos esse texto para fundamentar uma doutrina ou dizer que a Bíblia está afirmando alguma coisa, nós precisamos cumprir uma regra básica de hermenêutica. Qual é a regra, evangelista Luiz Carlos? Levar em consideração o contexto da passagem. Então, esse texto está fazendo menção de um despertamento de Deus para com os filhos de Israel, para que eles não façam as mesmas práticas pagãs que os povos que estavam em volta deles faziam. Quais práticas eram essas? Bem, era muito comum naquela época, qualquer pessoa que adorava um Deus ou seguia um ídolo, eles marcavam o seu corpo com algumas imagens, ou então eles cortavam um pedaço da sua carne. Então Deus está dizendo: olha, nos filhos de Israel, isso não vai acontecer. Vocês estão proibidos de fazer qualquer marca no seu corpo ou arrancar qualquer tipo de pedaço da sua carne. Bem, a gente sabe que muita gente que advoga contra a tatuagem usa esse texto para dizer que esse texto está afirmando categoricamente de que Deus ele reprova a tatuagem. Então, essa tatuagem aí desse texto não tem o mesmo contexto, por exemplo, de uma tatuagem feita de um pai para um filho, com o nome Jesus, por exemplo, com o nome da sua esposa, com o nome do seu pai, com o nome da sua mãe, ou uma pomba, ou uma águia. Não. Esse texto está se referindo para escritas feitas para deuses estranhos. Então, usar esse texto para dizer que Deus condena a tatuagem de modo geral, isso aí não tem coerência teológica, ok? Hermeneuticamente falando, está errado. Então eu quero deixar bem claro aqui que se alguma pessoa, antes de conhecer o Senhor, tinha feito qualquer tipo de desenho ou de tatuagem que faça alusão a qualquer deus pagão, ou por exemplo a qualquer demônio, porque existem pessoas que fazem tatuagem de tudo quanto é jeito. Bem, se você fez isso antes de conhecer a palavra de Deus, e você agora passou a entregar a sua vida a Jesus, e você faz parte de uma igreja, por exemplo, ninguém tem o direito de te condenar. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então não se sinta de maneira nenhuma desconfortável por você ter feito alguma coisa antes de você conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus. Irmão Luiz Carlos, o que é que você está me dizendo? Você está me dizendo então que a Bíblia não proíbe ninguém fazer tatuagem, desde que essa tatuagem ela não seja em oferenda a um outro Deus, a um Deus estranho? Bem, a Bíblia realmente ela não proíbe ninguém colocar uma tatuagem. Mas eu quero fazer uma ressalva para você. Se você realmente tem o desejo de colocar uma tatuagem, você precisa estar preparado para responder 3 perguntas. Primeira pergunta: por que você quer fazer uma tatuagem? Se a sua resposta é: bem, eu quero fazer porque todo mundo faz. Então, você tem que estar preparado para que você não fique sendo chamado de Maria vai com as outras. Afinal de contas, você não deve fazer as coisas simplesmente porque todo mundo faz. Na verdade, o Senhor nos chamou para que nós fizéssemos a diferença, para que nós influenciássemos pessoas e não fosse apenas influenciados por ela. Segunda pergunta: o que as pessoas à sua volta vão dizer quando te ver com uma tatuagem? E eu falo das pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua igreja. O que essas pessoas, quando verem você com uma tatuagem, sabendo que você é um cristão, o que elas vão achar? E se a sua resposta for: irmão, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, eu faço aquilo que me dá na telha. Bem, você precisa tomar cuidado, porque Jesus fez uma observação sobre isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16,
E no verso de número 13, o texto vai dizer que Jesus estava em Cesareia de Filipe, e ele, chamando os seus discípulos, ele fez uma pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que és Jeremias. Então Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: e vós, o que dizeis de mim? Quem eu sou? Então, você vê que Jesus está claramente querendo saber o que as pessoas estavam falando sobre ele. Isso quer dizer que importa sim. Aquilo que as pessoas falam a nosso respeito fazem todo sentido para nós. Afinal de contas, nós somos a Bíblia que as pessoas precisam ler. E alguém já disse com muita propriedade que nós precisamos pregar o Evangelho e, se for possível, sem palavras. Então, o seu testemunho de vida, a sua conduta, ela fala mais do que um sermão muito bem apresentado. Terceira e última pergunta, eu já vou encerrar o vídeo. O que o seu pastor pensa a respeito de tatuagem? Bem, você só pode ter duas respostas para essa pergunta. A primeira é: se o seu pastor, ele concorda, ele não vê problema em você colocar uma tatuagem, desde que essa tatuagem não seja algo oferecido a um ídolo ou a um Deus estranho, se o seu pastor não vê problema, meu querido, minha querida, fique tranquilo, aquiete seu coração e siga em frente no propósito que você estabeleceu. Porque se o seu líder espiritual, se o seu pastor, que é responsável diante de Deus pela salvação da sua alma, se ele te autorizou a fazer, você está debaixo da bênção, você não está em desobediência e nenhum mal pode chegar até a sua vida, porque você está seguindo uma orientação do seu pastor. Agora, se o seu pastor, ele é veementemente contra a tatuagem, então, para você, restam duas opções. Primeiro, ou você muda de igreja e vai procurar um pastor que aceite você colocar uma tatuagem, ou então você vai cumprir aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13 e no verso 17, que diz: vós, ovelhas, obedecei aos vossos pastores. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Te vejo no próximo vídeo.